Olá, queridos, nós estamos aqui com mais um episódio da Mesa com Amado e eu quero te chamar para vocês ficarem aqui, juntinho conosco e compartilha esse vídeo, comenta aqui com a parte do testemunho que você mais se identificou, porque hoje nós estamos com um tema muito forte, onde o nosso tema é esse mal não é para a morte. Quantas vezes, nós passamos pelo vale da sombra da morte? Você que está me ouvindo aí, talvez você tenha um testemunho sobre isso, você lutou sobre uma doença, alguma situação, e o Senhor te deu essa palavra, esse mal não é para a morte. E mesmo assim nós ficamos tão assim ansiosos no processo. Muitas vezes nós deixamos de confiar. Será mesmo, Senhor, que eu vou ficar? Será mesmo que o Senhor vai prolongar os meus dias aqui nessa terra? A nossa mente fica lutando conosco, com o Espírito, na vontade do que o Senhor tem para as nossas vidas. E tem um versículo que nos fala assim, olha, se alegre sobre a sua família, se alegre com a sua vida nessa terra, porque eu protejo a sua vida. Esse dano não vai te causar a morte, não é para te fazer mal. O Senhor, Ele nos dá a palavra, e quando nós firmamos a nossa fé na palavra, nós entramos em concordância com a vontade do Senhor. Então, o Senhor quer que você já comece a tomar uma decisão de se alegrar. Mesmo se você está enfrentando o vale da sombra e da morte, da enfermidade, eu quero falar para você, comece a declarar, se levante e declare. E já começa a se alegrar como se você já tivesse curada. Porque se o Senhor te prometeu, o Senhor te deu uma palavra, então firma, traga a vontade do céu sobre a sua casa. Você será mais do que vitorioso e eu creio que você vai testemunhar desse milagre. Hoje nós estamos aqui recebendo a Aparecida. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um prazer estar aqui à mesa com o amado, é um privilégio, é um presente de Deus para a minha vida. Amém, Aparecida. Aparecida, queridos, ela tem 2 filhas, ela é casada e ela tem um testemunho muito forte para compartilhar conosco de Vale da Sombra da Morte, onde ela vai detalhar todo o processo que ela vivenciou e hoje ela está aqui para testemunhar, para divulgar o poder do Senhor para a honra e glória de Deus. Então fique ligadinho conosco aí, queridos. Amém. E aí, Aparecida, fica à vontade, seu testemunho ele vai ajudar muitas pessoas. Sinta-se à vontade aqui na Mesa com o Amado. Nós recebemos pessoas aqui que têm essa intimidade com o Senhor. E eu vi que você é uma mulher que tem essa intimidade, é uma mulher que tem se posicionado mesmo, né? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu estou vivendo isso. Você tem procurado entender a vontade de Deus, né, Aparecida? É verdade. E como é que foi esse processo? Olha, Amanda, na realidade, eu vou contar só um pouquinho antes do que aconteceu. Sim. Eu era viúva e fiquei viúva durante uns anos, depois eu me casei de novo, me casei no ano de 2018, em abril de 2018. E como você mesma disse, eu tenho 2 filhas, elas são casadas, então eu morava sozinha, me casei. E comecei uma nova vida, uma nova etapa da minha vida. Estava tudo indo muito bem, muito bem. Até que em 2019, no ano de 2019, em junho do ano de 2019, eu no dia comum, tomando um banho comum, eu ensaboando, percebi um nódulozinho, um caroço minúsculo, uma coisa que passaria assim desapercebido no seio direito. E eu fiquei intrigada, porque eu perguntei, mas esse carocinho não estava aqui, gente? Será que ele estava aqui ontem e eu não percebi? Como que ele surgiu? E eu já fiquei preocupada. Então, isso foi no fim de semana. Na segunda-feira, eu decidi por mim mesma fazer uma mamografia e uma ultrassonografia e já levar os exames prontos para a minha ginecologista. E assim eu fiz, marquei a consulta com a ginecologista, fui, levei os resultados dos exames e falei com ela a respeito do nódulozinho, já muito preocupada. Ela vendo a minha preocupação, ela falou, não, ela examinou os exames
e falou comigo, não, você não precisa de ficar preocupada. Isso aqui é um nódulozinho de gordura comum, acontece muito. Ele dá em várias partes do corpo, pode dar na barriga, pode dar na batata da perna, enfim. Você pode ficar despreocupada porque você não tem nada. E eu vou te receitar uma vitamina, um medicamento, mas pode ficar tranquila. Eu fui para casa, comprei a medicação, comecei a tomar, mas na realidade, no fundo, aquilo estava me incomodando. Eu não estava, a minha alma estava inquieta. Eu resolvi procurar um outro ginecologista. Levei os resultados de exame, ele apalpou a mama, ele examinou, me fez várias perguntas e falou comigo, não, realmente isso é um nódulo de gordura, é um lipoma, é um nódulozinho de gordura, não tem problema nenhum, você pode ficar despreocupada, é comum dar em mulheres dessa idade. Continuei insatisfeita, procurei um mastologista. A minha alma estava inquieta, tinha alguma coisa me dizendo que tinha alguma coisa errada. Procurei um mastologista, que é especialista em mamas, né? Ele foi, olhou os exames, fez os exames, né? Apalpou, olhou e me deu a mesma resposta, que não era nada, que não tinha nada ali que estivesse preocupando ele. E que era para me esperar, que era para me voltar dali a 6 meses, que se o carocinho continuasse, aí ele ia partir para uma investigação melhor. E assim, me dispensou, não me pediu mais exame nenhum, né? Eu fui para casa, continuava insatisfeita, voltei na minha ginecologista, falei com ela que o caroço continuava, o carocinho permanecia no mesmo local, que ele não tinha acabado, não tinha sumido, não tinha diminuído. Aonde ela me chamou a atenção até, ela falou assim, nossa, mas você é muito insistente, eu já falei com você que é só um nódulo de gordura, não precisa te preocupar, e não adianta você tirar. Se você tentar tirar, ele vai voltar. E é doloroso, porque eu vou ter que retirar por sucção, vou enfiar uma agulha, vou puxar. É doloroso, não vale a pena. Mas eu falei com ela que mesmo assim eu queria tirar. Eu gostaria de tirar. Aí ela falou assim, então tá bom, eu vou marcar num plantão meu, e você vai lá no plantão, e nesse plantão a gente vai tirar. Mas para evitar que você tenha que pagar o anestesista, eu vou facilitar um pouquinho a sua vida. Eu vou te dar uma cartinha, né, para você levar para o médico da rede, o ginecologista da rede do SUS, para que ele possa aprovar e aí você não vai pagar o ginecologista. Eu fui, irmã, no outro médico, que era o ginecologista da rede. Ele também examinou, ele também apalpou, ele também viu os exames e falou assim, não tem nada aqui. Você não precisa de um bloco cirúrgico para fazer essa cirurgia, isso aqui é mínimo, isso é um carocinho que você tira no consultório. Eu vou te encaminhar para um cirurgião de pequenas cirurgias, ele resolve isso no consultório. Assim ele fez, ele me deu o encaminhamento e eu esperei, marquei, fui e o médico retirou. Né, na pequena cirurgia, que de pequena não foi muito pequena nada, porque sangrou muito o corte que ele deu, eu observei uma certa preocupação nos olhos dele. Eu me lembro que quando eu me deitei naquela maca, assim que eu me deitei e que ele preparou a anestesia para me anestesiar, eu lembro de um cântico que eu não costumava cantar, eu não sabia direito a letra dele, mas ele fala assim, segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Isso ficou martelando na minha cabeça, aquela música que eu não sabia a letra, mas aquele segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. E durante todo o procedimento, aquela música martelava na minha cabeça, martelava, e eu falei, tem alguma coisa errada. Quando ele acabou, fez o curativo, ele falou comigo assim, eu vou pedir uma biópsia, porque é necessário fazer uma biópsia, né? Porque retiramos um pedacinho, então uma verruga, qualquer coisa que a gente faz aqui, a gente encaminha para biópsia. Daqui a 40 dias a senhora pode procurar sua mastologista. Aí ele falou que era para me esperar o resultado da biópsia, e eu fui para casa, e foram dias assim, Amanda, de
muita oração e de muita agonia. Ora, eu estava tranquila, porque eu havia passado por vários médicos e todos falaram comigo que não era nada. Ora, eu ficava preocupada, aquilo me incomodava. Eu falei, Jesus, tem alguma coisa errada. Fiquei aguardando em oração todo esse período, foram 40 dias de espera. O resultado do exame chegou e o resultado do exame era que eu estava com carcinoma. Eu estava com uma neoplasia maligna no seio. Então não tinha nada de nódulo de gordura, era câncer. E assim eu fui encaminhada para o COR, fui para o oncologista. Ele falou comigo que realmente era e que ele não sabia o tamanho que era o nódulo, que provavelmente seria um nódulo pequeno, por ele estar palpando. Ele provavelmente seria um nódulo pequeno, mas ele não tinha certeza. Ele iria me encaminhar para a mastologista, que ela me pediria os exames necessários e ela saberia o que fazer. Olha, foram momentos assim, terríveis. O momento que você recebe uma notícia que você está com câncer, a primeira coisa que vem na sua cabeça, eu vou morrer. Foi esse sentimento que eu tive e que ficou comigo durante muito tempo. Eu vou morrer. E a minha filha, ela estava grávida da minha netinha Maísa. Era a primeira filha dela. Ela morando lá em Arraial do Cabo, eu morando aqui. Eu já estava com tudo acertado, tudo combinado, queria passar com ela. Todo o resguardo, todo esse período ficaria com ela. E essa notícia ela veio como um abono sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a vida das minhas filhas. Enfim, eu fui procurar a mastologista, ela falou comigo, ela pediu para repetir os exames, eu repeti, e ela ficou admirada, ela falou assim, como que eles não perceberam que era câncer? Como que eles não viram que era? E aí ela falou comigo, olha, ele está com um tamanho pequeno ainda, mas a gente vai ter que fazer uma cirurgia. E eu falei, doutora, mas vai ter que tirar a mama? Ela falou assim, olha, eu não sei, eu só vou saber quando você for fazer cirurgia. Quando eu estiver mexendo, eu vou olhar a proporção e aí só assim eu terei certeza. E aí ela marcou a cirurgia, que não é uma coisa que é do dia para a noite, demora, porque tem todo um procedimento, tem todo um processo, uma burocracia. E era oração, irmã. Era oração, era clamor, era jejum. E eu me lembro que durante esse período de desespero, de não saber o que fazer, eu dobrei meu joelho e pedi ao Senhor. Nesse dia eu estava sozinha em casa. Eu orei ao Senhor, falei, Jesus, fala comigo. Jesus, tem misericórdia de mim. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. E Deus me deu uma palavra, que é o Salmo 30, o Salmo de número 30. E o versículo que o Senhor me deu, ele fala assim, o Senhor da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que eu não descesse à sepultura. Nossa. E lá mais embaixo diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E irmã, eu tomei posse dessa palavra, que eu falei, Senhor, o Senhor disse que eu não vou descer a sepultura. E eu não queria morrer, na realidade ninguém quer morrer. E eu comecei o tratamento, fui para a cirurgia, ela fez a cirurgia, correu tudo bem, e no outro dia que ela chegou no quarto, ela falou comigo, ela falou assim, olha, até onde os meus olhos puderam ver, eu tirei. Ele não era tão pequeno como eu imaginei que fosse, ele era um nódulo maior. A sorte, o Deus, né, é que você veio antes, descobriu agora, mas ele não era tão pequeno como eu imaginei. Então, até onde os meus olhos puderam ver, eu tirei. Agora eu pedi uma biópsia
porque tem coisas que a olho nu a gente não vê. Então só temos que esperar o resultado da biópsia, que conforme for você vai ter que voltar para a cirurgia de novo, para a gente retirar mais. Então assim, ela retirou um quadrante, a parte superior da mama esquerda, direita. Não foi necessário retirar a mama toda. Ela tirou um quadrante, ela tirou nódulos, 2 nódulos debaixo da axila, né? Embaixo da axila. E a cirurgia, ela é um pouco dolorosa, porque na realidade ela começa a cortar da axila em direção ao seio. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, correu tudo bem, eu me recuperei rapidamente, eu não tive dores, não me inflamou ponto, nada. 10 dias depois eu voltei e ela falou comigo, não, sua cirurgia está excelente, está tudo bem, agora a gente só vai esperar mesmo o resultado da biópsia para ver o que vai acontecer. Nesse período, irmã, que ela me liberou, eu fui para casa da minha filha. Fiquei lá até sair o resultado da biópsia. Fiquei com ela, cuidei, ajudei no que eu pude. Ela estava nos dias de ganhar o bebê. Eu fiquei lá e quando saiu a biópsia, eu já tinha uma consulta marcada com ela e no COR, eu voltei. Aí fui na médica primeiro e ela olhou e falou assim, não, você não vai precisar de voltar para a sala de cirurgia. Eu consegui retirar tudo. O que tinha aí eu retirei. Agora você tem que ver com um oncologista o que ele vai fazer, qual o tratamento. Aí eu fui para o COR e passei pelo oncologista, a doutora Cláudia, ela que me deu a notícia, falou comigo, olha, Aparecida, você está livre, você assim está curada. A enfermidade que você tinha, você não tem mais. Você está curada. Você pode comemorar, né? Porque esse mal não está mais no seu corpo. Nós vamos agora partir para o tratamento. Nossa, mesmo assim precisa de passar? Mesmo assim, eu imaginei que quando ela falou comigo, você está curada, eu pensei, agora não tem, né? Eu estou curada, então eu estou livre, eu posso. Não, eu tinha que fazer o tratamento. Por ter sido encontrado nódulos na axila, eu precisei de fazer a quimioterapia. Então eu passei pela quimioterapia. Quando ela falou comigo, nós vamos fazer a quimioterapia, a radioterapia e só depois a hormonioterapia, que são os comprimidos, né? O comprimido que eu tenho que tomar é hormônio, eu não posso fazer uso de nenhum outro tipo de hormônio a não ser esse que eu tomo. Aí eu lembro que eu virei para ela e perguntei para ela, doutora, mas eu vou perder o meu cabelo? Eu vou ficar careca? E ela falou assim, você vai ficar careca. Nossa. Aquilo eu chorei igual criança, porque é muito difícil ficar sem cabelo, sinceramente. Às vezes você vê uma pessoa na rua com um lenço, com um turbante, você não sabe o que está por trás daquilo, a história que a pessoa está carregando, porque não é fácil. E o cabelo, ele faz muita falta, eu percebi isso na época. Seu cabelo é muito bonito, tá? Muito obrigada. Esse aqui é o cabelo que Deus me deu. Esse aqui é o meu cabelo que nasceu. Porque ela marcou a minha sessão de quimioterapia, a primeira sessão de quimioterapia, para o dia 6 de dezembro. Então eu havia descoberto em junho, né? O resultado saiu em agosto, que realmente eu estava com câncer. Quando foi em dezembro, eu estava fazendo a primeira, dia 6 de dezembro de 2019, eu fiz a primeira quimioterapia. E quando a gente vai fazer quimioterapia, nós precisamos de assinar pacientes e acompanhantes. Um protocolo, são muitas recomendações, muita coisa que nos é dita sobre efeitos colaterais, enfim. É um tratamento arriscado a quimioterapia. Então me falaram tudo que poderia acontecer, ela me falou dos efeitos colaterais que eu poderia ter, desde a perca do cabelo, que seria o primeiro sinal visível, até ter a boca toda estourada, que ela usou essa expressão, até ter a boca toda estourada, imunidade baixa, inchaço e 1000 outras coisas que podem acontecer.
E então no dia 6 de dezembro eu fiz a primeira quimioterapia. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu sequer passei, eu não tive nem um enjoo, eu não passei mal, eu não tive absolutamente nada. Mas o meu cabelo, uma semana depois, começou a cair. E a minha outra quimioterapia, ela falou assim, eu vou te dar uma folga no Natal e a gente vai fazer a segunda sessão no dia 27. E antes do Natal o cabelo já estava, eu percebi, eu passava a mão, eu já percebi os fios saindo na minha mão. Aí no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, meu marido me vendo chorando, ele subiu, pegou a máquina de cortar cabelo, né? E eu falei com ele, pode cortar. Ele, não, corta agora não, seu cabelo ainda tá comprido. Eu falei, não, pode cortar. E foi um dos momentos assim mais dolorosos, eu acho, do tratamento, sabe? E quando ele passou a máquina e cortou meu cabelo, eu fiquei careca. Fiquei careca e é uma experiência assim... Quando você se olhou no espelho, como é que foi? Muito duro, muito difícil. Talvez as pessoas pensem assim, mas é só um cabelo. Porque a médica, ela fala com muita naturalidade assim, não, é só um cabelo, ele vai crescer. Eu sabia que ele iria crescer, mas eu não queria perder meu cabelo. E eu tinha vergonha, porque eu tinha 1 ano de casada. E você fica feia, inchada e sem cabelo. Eu tinha vergonha do meu marido. Eu pensava assim, gente, ele vai acordar de noite e vai ver uma careca do lado dele. Uma mulher totalmente careca do lado. Aí ele me apoiou e ele segurou na minha mão e nós oramos e nós prosseguimos. Aí eu fiz as 4 sessões de quimioterapia. A mais forte, né, que eles falam, a vermelha, ela é feita a cada 21 dias. Eu fiz as 4 sessões, passei por elas. O único sintoma que eu tive, eu fiquei mais inchada, a gente retém muito líquido, mas eu não tive outros problemas, outros grandes problemas. E aí, depois que você faz as 4 sessões de quimioterapia, você tem que fazer, eu tinha que fazer mais 12 de um outro medicamento, onde eles falam que é a quimioterapia branca, que é a mais branda. Ela seria semanal, seriam 12 semanas. Começa com vermelho? Começa com a vermelha, que é a medicação mais forte. É essa que faz cair o cabelo, que tem os efeitos colaterais piores. Você fez quantas? Eu fiz 4 sessões da vermelha. Inclusive eu tenho aqui, eu queria mostrar para vocês, eu tenho aqui um caderninho que eu tenho esse costume de anotar. Quando eu não tenho palavras para orar, eu escrevo. E eu sempre fui de escrever muita carta para Deus. Isso é o costume antigo que eu tenho, de escrever carta. Eu não sei falar, eu não consigo, então eu escrevo. E eu me lembro que eu fiz esse caderninho do início do tratamento. Eu comecei dia 7 de dezembro de 2019. E quando foi dia 14 de fevereiro, eu terminei o tratamento com a quimioterapia vermelha. E aí eu escrevi aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. E o processo continuou. Quando foi no dia 6 de março, eu comecei a fazer a quimioterapia branca. Eu fiz a quimioterapia branca do dia 6/3 até o dia 14/5. Demorou 2 meses, mas nesse período em que eu comecei a fazer essa quimioterapia branca, havia começado aqueles surtos de Covid. Então o COR tomou todo um cuidado com os pacientes e eu faria semanal, as sessões seriam semanais. Eles mudaram porque eles queriam um mínimo de pessoas circulando dentro do COR, para que não houvesse contaminação. Você chegou a pegar Covid? Peguei depois, durante o Senhor me guardou. Porque o médico falou comigo, o oncologista falou comigo, você tem que ter muito cuidado, atenção redobrada com a sua imunidade e para você não pegar Covid.
Porque se você pegar Covid, seu sistema imunológico não aguenta. Porque a medicação é muito forte. Então, assim, para me ajudar, eles transformaram uma sessão que eu iria fazer a cada semana, eles transformaram em 3 sessões a cada 21 dias. Então eu ia ao COR a cada 21 dias e ficava mais de 5 horas e meia tomando a medicação. Porque eu fazia 3 sessões de uma vez. E ele tinha me alertado quanto aos efeitos colaterais, porque eles triplicariam. Porque apesar de falar que a branca é mais fraca, o efeito colateral é praticamente o mesmo. E o Senhor me guardou. E eu não tive absolutamente nada. Eu não perdi o apetite. Eu não perdi noite de sono. O Senhor velou por mim. O Senhor segurou nas minhas mãos em todo o processo. Eu tinha medo, irmã, muito. Muito. Quando a gente estacionava o carro no estacionamento do COR, as minhas pernas não queriam me obedecer. Eu não queria descer. A minha vontade era de correr, era de fugir. Eu não queria ir. Porque eu não sei, a gente vê muita coisa lá dentro. Você vê muita coisa, mas você cresce muito. Você aprende muito, vendo a dor do outro. Podendo conversar com outros. Eu tive a oportunidade de conhecer tantas pessoas que moram tão longe daqui, que moram em Caratinga, que moram em roças, em lugarejos, passando por situação pior até do que a minha. E você vê muita coisa e você aprende. E eu coloquei no meu coração, Senhor, eu preciso de orar por esse lugar. Eu preciso de começar a interceder por essas vidas que vêm aqui. Porque todo mundo aqui está sofrendo, todo mundo está vivendo a mesma história que eu. E assim, eu ficava tão apavorada quando eu chegava lá, porque você vê pessoas de todas as idades, homens, mulheres, mais novas, mais velhas, acamados, chegando na cadeira de roda, enfim. Ali é um aprendizado. Eu passei pela quimioterapia branca, passei por esse período difícil em que o médico me alertava muito a respeito da imunidade e eu fiquei reclusa durante uns 3 meses. Os 3 meses que durou, eu tinha medo de chegar no portão. Por causa do Covid, foi uma época também que a prefeitura passava avisando nas ruas, né, para não sair, para ficar em casa, e aquilo me dava um pavor, que eu falava, Senhor, eu não posso pegar Covid. Então, às vezes, quando eu estava muito agoniada, eu chegava no portão, abria a greta do portão, olhava lá fora, fechava depressa e ia para dentro. E aí foi dia após dia, na oração, no clamor, e firmado na palavra, que essa enfermidade não era para a morte. Não era para a morte, firmada nessa palavra que Deus tinha me dado do Salmo 30. E é um processo longo, doloroso, difícil. Terminei a quimioterapia branca, para a honra e glória do nome do Senhor. E aí eu tinha que me preparar para a radioterapia. Outro processo? Outro processo. Você já viu que ele foi um quarto de guerra? Já. Né? Já vi. Esse caderninho seu aí, ó, é um quarto de guerra, né? Seu quarto de guerra, né? Ele foi meu quarto de guerra. Eu lembro que eu colocava assim versículos, sabe? Igual o de Isaías 40, que nunca saiu da minha cabeça. Ele fala, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E a quimioterapia, ela te rouba todo o vigor. Eu não tinha força para empurrar um sofá. Eu ficava extremamente cansada. Nossa. Extremamente cansada, mas eu sou muito teimosa. Então, assim, eu insisti em fazer todo o meu trabalho de casa sem ajuda. Eu não queria ajuda. Eu pensava assim, eu também não preciso de ninguém me ajudar. Mas bastava eu empurrar o sofá que eu tinha que sentar. Suava, sentava assim, como eu estou cansada. Mas o Senhor, ele cumpria a palavra dele, ele multiplicava as minhas forças, ele renovava o meu vigor. Esse meu caderninho, ele me acompanhou aqui, eu lembro, indo para a última quimioterapia vermelha. Eu lembro que eu colocava, Jesus, abençoa que as plaquetas não estejam baixas, porque quando a gente vai, irmã, para fazer a quimioterapia, seja branca, seja vermelha, um dia antes você tem que se submeter a um exame de sangue. E esse exame de sangue,
você tem que estar com as plaquetas boas, porque se você estiver com ela baixa, você não consegue fazer a quimioterapia. Eles adiam para outra semana, aí na outra semana, se ela estiver baixa, eles adiam para a terceira semana. Na terceira semana, se ela permanecer baixa, aí eles entram com a medicação, que é uma injeção na barriga que você toma, para aumentar. Para a glória de Deus, eu tive ela baixa só uma semana, uma vez que eu tive que voltar, porque ela não estava suficiente, autossuficiente para me fazer o processo. E depois a médica me explicou, ela falou assim, olha, realmente é muito difícil, porque ela tem que fazer uma curva, ela demora a subir. Então, assim, muitas vezes as pessoas se submetem mesmo à injeção, tem que tomar. E eu, para a glória de Deus, apenas uma vez eu tive que voltar sem fazer o tratamento. Em todas as outras eu consegui fazer, tomar a medicação e prosseguir. Aí quando foi no mês de junho, foi em junho, eu tenho aqui anotado, quando eu comecei a fazer, foi julho, porque demora um pouco, você não pode terminar a quimioterapia e já partir para a radioterapia. Então quando foi em julho de 2020, eu fiz 12 sessões de radioterapia. Semanal? Não, todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta, eu tinha que ir lá no COR e fazer. É uma coisa rápida no sentido de tomar a radiação, mas o preparo, antes você tem que se preparar, você tem que ir, eles marcam todo o seu seio, todo o peito, você passa o processo todo riscada. Porque eles fazem umas marcas no seu corpo para que a radiação pegue somente naquele lugar. Então eu fiz as sessões de radioterapia e o médico ele falou comigo que poderia me dar náusea, né? Por causa da radiação, o efeito colateral maior era a náusea, mas graças a Deus eu também não tive problema, consegui vencer e passar pelo vale da sombra da morte. E hoje eu faço acompanhamento a cada 6 meses, eu faço a mamografia, eu faço ultrassom e faço outros exames. Eu faço cintilografia, que é um exame que eles fazem para ver se você tem câncer nos ossos. Eu fiz 2 semanas atrás, ele é anual. Eu fiz há 2 semanas atrás, por honra e glória do nome do Senhor, não tenho nada nos ossos. Você tem que fazer abdômen total para eles olharem os órgãos internos. O que eu te falo, Amanda, assim, é que o paciente oncológico é um paciente que ele parece que ele sofre mais. Porque existe um medo. A médica me explicou isso, ela falou que toda pessoa, quando quer dar uma má notícia, ela fala assim, fulano morreu de câncer. Não fala de outra enfermidade. Ela falou, todos os dias morrem pessoas de pressão alta, todos os dias morrem pessoas de diabetes, mas as pessoas dão mais ênfase ao fulano morreu de câncer. O câncer acabou com ele. Então a gente tem esse, sabe, esse cisma, esse medo, assim, câncer. Mas eu afirmo a você que câncer tem cura, que câncer tem cura. Os propósitos de Deus, nada é impossível para o Senhor, nada é impossível. Eu creio que Deus esteve comigo o tempo todo, que o Senhor me guardou e que realmente Ele velou pela palavra que Ele me deu, que a enfermidade não era para a morte. Glória a Deus, exatamente, eu vejo isso se cumprindo, né? E antigamente a gente se ouvia falar tão pouco, né, de câncer, agora parece que está tão... aumentou, né? Aumentou muito o número, muito. É assustador o número de pessoas, de mulheres jovens com câncer de mama, câncer de útero. Na cabeça, tumor na cabeça. Tumores, assim, aumentou muito. E assim, não se sabe ao certo o motivo. Os médicos, eles falam muito a questão da alimentação, né, de produtos químicos, enfim. Mas a gente não sabe. Eu sei que Deus, ele
ele tem um propósito na vida de cada um, ele cuida da vida de cada um. E durante um certo tempo, eu confesso que eu guardei isso para mim, de não contar, de não compartilhar. Assim, algumas pessoas sabem, a minha igreja, a minha família, enfim. Mas eu nunca contei muito, nunca quis abrir muito, porque eu ficava, sabe? Eu creio que era uma coisa satânica mesmo, de não falar. Porque o inimigo, ele usava essa arma contra mim. Você vai falar, mas e se voltar? Sim. E se voltar? Porque, inclusive, irmã, eu quero dizer que durante o tratamento, você descobre muito quem são seus amigos. Quando você está passando pelo vale da sombra da morte, você realmente descobre quem está com você em todo o tempo. Você descobre em quem você pode confiar. Muitos que eu julgava assim, que eram meus amigos, que eram amigos mais chegados, não estiveram comigo, não me deram sequer uma palavra de apoio, sabe? Mas as pessoas, elas fazem muita questão de chegar perto de você e falar assim: nossa, mas fulano morreu de câncer também, você sabia? Ou então de trazer uma notícia ruim para você a respeito de alguém que está com câncer, ou que o câncer voltou. Então, durante um certo tempo, Satanás, ele meio que me amedrontava Todos com que estão isso. ouvindo aqui passam por isso. Em alguma determinada área, dificuldade que está passando, as pessoas, né, ao redor, sem sabedoria, acabam falando o contrário. E você tentou, como você conseguiu sair dessa situação, dessa bolha, né, dos palpites? Como é que você conseguiu? Em oração, com oração. Eu fiz uma oração, ainda eu ia começar o tratamento. Eu dobrei meu joelho lá na minha casa e eu fiz uma oração e falei com o Senhor: olha, Amanda, a gente fica com vergonha. Eu me sentia culpada. É impressionante. Sabe o que acontece? Quando você recebe uma notícia dessa, você pensa assim: o que eu fiz, Jesus? Eu pequei? Eu tô sendo castigado por algum pecado que eu cometi? Tola fui eu de pensar assim. Mas esses pensamentos vêm na cabeça da gente. Sim. O que eu fiz? Onde que eu errei? Por que o Senhor está me punindo? Sim. E eu custei a entender que Deus não estava me punindo. Deus não estava me punindo, Deus estava comigo, Deus estava me provando, Deus estava aumentando a minha fé, me provando ali na fornalha de fogo ardente. Sabe, quando você passa por uma luta e uma dificuldade, às vezes você olha e fala assim: mas por que comigo? Por que não com fulano? Por que né, tanta gente que nem serve ao Senhor está aí vendendo saúde? Por que eu que sou servo? Não existe isso. Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele fala do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Mas foi difícil romper essa bolha de vencer essa coisa de por que comigo, do vitimismo. Sim. Né? E também da mágoa, de uma certa mágoa que te dá, de você perceber assim, que as pessoas, elas às vezes não estão nem tão interessadas naquilo que você está passando. Elas estão curiosas para saber como que você está, se você está muito ruim. Sim. Se você está muito ruim. Então eu lembro que eu fiz uma oração lá em casa e eu dobrei meu joelho e eu falei assim: Senhor, você fez algum voto? Fiz. Eu fiz um voto, né, com o Senhor. Gostava muito de refrigerante. Muito. E eu falei com o Senhor que eu não iria tomar, que eu iria ficar sem tomar. Eu gosto muito de chocolate, coisas bobas, mas que para mim faziam muita diferença, sabe? E o meu voto maior com o Senhor era a oração, era o joelho dobrado, era hora de madrugada. Era na madrugada que eu deixava meu marido dormindo lá no quarto. Mas você tirou o refrigerante de chocolate? Tirei na época, né? Aí eu ia pro quarto e lá eu deitava no chão. E aí eu chorava tanto. Eu chorava e orava.
quarto ficava molhado de lágrimas. E ali eu tinha aquele alívio, sabe? Aquele refrigério de saber assim que eu tinha alguém que estava comigo, o Senhor estava me amparando. Porque muitas vezes eu me fazia de forte, mas sozinha só eu sabia. Porque a sua mente, às vezes você não consegue controlar os seus pensamentos. E eu pensava muitas coisas, mas essa oração que eu fiz, eu pedi ao Senhor que não permitisse que fosse na minha casa ninguém que fosse simplesmente por curiosidade. Que fosse na minha casa só pessoas que realmente estivessem interessadas em fazer uma oração, em me estender a mão, em conversarmos, sabe? Se colocar no lugar de empatia, né? Qual foi a minha surpresa? Não foi ninguém na minha casa. Nossa, Aparecida, que forte. Eu tinha um grupo de amigas que nós orávamos juntas. Toda terça-feira de manhã nós íamos para a casa de uma e a gente orava lá. Nós éramos 4. Nenhuma das 4 nunca me procuraram, nunca me perguntaram o que você tem, nem de curiosidade, nada. E aí eu aprendi que a gente tem que colocar nossa confiança, esperança no Senhor, porque Ele é que nos sustenta. É um momento de vale mesmo, né? Eu não digo a minha família, porque eu tinha todo o apoio do meu marido, das minhas filhas, das minhas irmãs, dos meus irmãos, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, porque eles foram a minha muleta ali. Mas foi um momento de vale, que eu procurei, eu contei 2 ou 3 amigas que estavam comigo. Sim. Mas então, assim, eu glorifico a Deus, sabe por causa de quê? Eu glorifico porque eu não fui alvo de curiosidade, porque o Senhor nem permitiu que fosse em casa. Sim, te livrou, né? Guardou sua casa. E eu passei por esse vale difícil, sofrido, mas eu glorifico muito a Deus, porque, sabe, Amanda, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Eu não conhecia esse Deus tão de perto. Esse Pai tão de perto. Eu já tive muitos problemas na minha vida, mano. Muitos problemas. Muitos que, se eu for listar, nós vamos ficar aqui o dia inteiro conversando. Mas nenhum que fosse tão grave como esse. E o Senhor, Ele me guardou, Ele me sustentou, Ele segurou na minha mão. Ele foi o meu refúgio, Ele foi a minha fortaleza, Ele foi o meu socorro. Ele me dava palavras, eu não tinha força às vezes para orar, eu escrevia, ou então eu abria a Bíblia e Deus estava lá falando comigo. Deus estava lá estendendo a mão. E eu glorifico muito a Deus, e eu saí dessa bolha. Você me fez uma pergunta, como que você saiu dessa bolha? Esse medo que eu tinha, que Satanás me impunha, esse medo, assim, você vai testemunhar isso quando você voltar, porque no fundo é isso que as pessoas acham. Quando você fala assim, eu fui curada, aí às vezes a pessoa, sabe, ela sem maldade ou com maldade, não sei, sempre fica pensando assim, mas câncer sempre volta, pode demorar, mas sempre volta. Não me interessa. Hoje não me interessa. Seus dias foram prolongados, você está testemunhando. Meus dias foram prolongados. Aqui nessa... Quando o Senhor me deu aquela palavra, essa palavra, o Senhor da cova fizeste subir a minha alma. O Senhor fez subir a minha alma da cova. Preservaste minha vida para que eu não descesse a sepultura. Eu creio que a minha sepultura estava aberta. E o Senhor fechou a minha sepultura. Você estava sendo enganada no início, né? Ou seja, se você tivesse acreditado, eu creio que eu acreditaria, você acredita? Eu ia ficar sossegada, ia deixar, e olha só a situação. Se Deus permitisse, lógico, né? Porque senão ele ia usar outra pessoa, ele ia mover alguma situação. Porque, gente, tudo para você descansar e o negócio tá
alastrar, você perder as mamas, poderia ir para a cova mesmo, porque era o destino. É o destino, porque, olha, você ouvir de um mastologista, você ouvir de um ginecologista, você ainda fica meio assim, porque ela não é especialista. Mas você ouvir de um mastologista, não tem nada aí que me preocupa, fica tranquila. Volta daqui a 6 meses. Você voltando daqui a 6 meses, a gente vai investigar melhor, a gente vai fazer mais exames, mas por enquanto está tudo tranquilo. A minha sepultura estava aberta, o Senhor fechou. Quando o Senhor colocou em mim aquela inquietação de saber, de buscar, eu, Amanda, me surpreendi, porque eu também ficaria, Aparecida, ficaria também tranquila. Gente, eu ouvi 5 médicos praticamente. Não, eu tô ansiosa demais, eu tô nervosa, tô ansiosa, tô muito preocupada, mas Deus não me deixou em paz. Enquanto eu não descobri. Ele despertando, levanta-se, é hora de você se levantar e se mover em favor da sua vida, da sua cura, com a ordem, né? Foi uma ordem. E assim, igual eu te falei, eu antes conheci o Senhor só de ouvir falar. E agora eu sei que meu Redentor, ele vive. Aleluia. É o mais importante. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que naquelas horas difíceis lá na quimioterapia, onde a enfermeira tentava procurar uma veia, porque quando você faz uma cirurgia, como eu fiz, você não pode usar esse braço para retirar sangue, para procurar veia. Quando é mastectomia total, não pode usar de jeito nenhum. Ela falou comigo, evita o máximo que você puder. Não que eu não tenha movimento no braço, normal, eu faço musculação, eu pego peso, normal, não tem problema. Eu não posso tirar sangue, ficar usando para tirar sangue. Então, quando ela vinha tirar sangue nesse braço, que já estava estourado de tanta agulhada, que ela enfiava a agulha e a veia arrebentava, e doía, quem segurava a minha mão era o Senhor. Quem estava do meu lado, me amparando, era o Senhor. Porque por mais que a minha irmã estivesse do meu lado, por mais que a minha filha, que não me abandonou um só momento, minha filha deixou a vida dela de lado para cuidar de mim. E por mais que ela estivesse do meu lado, não era com elas, era comigo. E Deus estava ali me segurando, me sustentando. Mas eu vejo um propósito maior, era de você ser transformada por dentro, conhecer Deus de pertinho. De pertinho, de ter intimidade com esse Deus. Se essa bênção que você é na nossa vida, no falar, no transmitir, a autoridade que o Senhor te deu, sabe? É uma mulher que se levantou e tem se posicionado, tem estado na brecha. O Senhor tem procurado mulheres que estejam na brecha. E o que você não recebeu, você agora pode ajudar pessoas que estão passando. Você sabe, você consegue se colocar no lugar daqueles que precisam. Você tem uma grande missão nessa área, né? E não abandonar jamais, chorar junto, e abraçar e levar a cura do Senhor. Sabe, e nesse ponto que eu te falei, que parece que o diabo ele queria me calar, colocando no meu coração esse medo. Até que eu consegui romper essa bolha há poucos dias, há uns 15, 20 dias atrás, quando eu testemunhei. E agora eu não quero mais me calar. Isso. Quando eu for convidada, quando eu for chamada, ou toda oportunidade que eu tiver de falar, eu vou falar. Que o Senhor, Ele pode. Se o Senhor quiser, Ele pode. Ele levanta da cova. Ele tem poder para isso. E Ele quis te levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz. Nossa, fui muito visitada, impactada com a sua história. E eu quero compartilhar com você uma lembrancinha aqui da Mesa com o Amado. Você já é intercessora desse processo, desse projeto. Muito obrigada. Que você leve para sua casa e lembra desse momento. E pensa que muitas vidas vão ouvir e vão ser edificadas, vão ser curadas, vão ter esperança. Tem muita gente passando pelo vale da sombra da morte. Amém. E foi propósito, Senhor, você estar aqui conosco, tá? Meu coração está muito alegre. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada pela oportunidade de poder dividir a minha história, de poder contar. E eu quero só deixar um último recado para você que está sem esperança, para você que está triste, para você que está passando por um momento de enfermidade, que não seja câncer, qualquer enfermidade para quem está sentindo é muito. Qualquer enfermidade para quem está passando é muito difícil. Creia, o Senhor, Ele é Deus.
e Ele pode todas as coisas. Agindo o Senhor, quem impedirá? É isso que diz lá no Salmo 27. Agindo o Senhor, quem impedirá? Confia no Senhor, descansa nele. Ele sabe aquilo que é melhor para a nossa vida. Ele sabe, Ele conhece o nosso amanhã. Verdade, amém. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Olá, queridos. Olha, eu estou impactada com essa história que nós acabamos de ouvir. Eu creio que tem pessoas que precisam de ouvir isso. Nós estamos num mundo sem esperança, aonde são tantas opiniões, aonde tantas pessoas se levantam com palavras contrárias de desesperança. Mas quando nós ouvimos um testemunho desse, todos esses pensamentos contrários a vontade de Deus, eles são dissipados e nós passamos a ter força para vivermos e para acreditarmos quando nós estamos vivendo no vale da sombra da morte. Eu já estive nesse vale e ali o Senhor esteve comigo e hoje também eu estou de pé e posso te falar, o Senhor, Ele pode sim nos livrar da morte. E você que está nos ouvindo, compartilhe com quem você conhece, com quem a gente não tem acesso. Pessoas precisam de ouvir esse testemunho e receber essa força, essa esperança. Amém? Um grande abraço e até o próximo podcast.